Quando a mente está mais pacífica, mais firme, uma reflexão que é importante de ser feita é sobre a natureza desse corpo. Uma cláusula essencial do contrato que a gente assinou quando a gente pegou esse corpo. Esse corpo nasce, esse corpo morre. Estava lá desde o começo, desde o dia 1. A gente assinou isso. Quando a gente pegou esse corpo. Mas muitas pessoas esquecem disso. De forma que elas vivem a vida sem lembrar dessa cláusula essencial do contrato. E esse esquecer, essa negligência nessa cláusula, leva à negligência na prática, leva à negligência na forma como a gente vive a nossa vida. Leva à agitação mental. Porque a gente acha que esse corpo vai durar para sempre, que os nossos planos são mais importantes do que o contrato que a gente assinou com esse corpo. E aí a nossa mente começa a criar problemas em lugares que não existem. A gente pode ficar muito doente, e aí a gente pensa, pode ir para no hospital, a gente pensa, não, mas eu sou jovem demais para morrer. Onde está escrito isso? Que a pessoa jovem não morre? Tenho vários planos, meus parentes, meus filhos, isso e aquilo, mas esse corpo está preocupado com isso? Se ele chegou num ponto que está quebrando, você vai conseguir apagar aquela cláusula que você assinou do contrato? Esse corpo tem sua própria agenda. Às vezes ele dura mais, às vezes ele dura menos. Mas uma hora ele quebra. E uma das razões que a gente pensa demais sobre o futuro, pensa demais sobre o passado, é porque a gente esquece desse assunto, o fim desse corpo. Fica pensando demais, daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos eu vou fazer isso. Peraí, esse corpo será que vai estar lá para isso? Tem alguma certeza sobre esse corpo? Se a gente usar com sabedoria o assunto da pandemia, trouxe o assunto da morte para mais perto da gente. Lembrar que esse corpo quebra, esse corpo não é de ferro, dependendo das causas e condições do karma do passado e do encontro com certos agentes do mundo. Esse corpo quebra. Uma coisa microscópica, molecular lá, um vírus. Uma coisa da natureza do mundo, que está no mundo. Interage com essas células desse corpo e quebra esse corpo. Ele não tem proteção contra ele. Mas se a gente olha lá com o nosso microscópio da mente, quando a mente está mais pacífica, qual é o problema? Esse vírus, uma aglomerado natural de moléculas ali, seguindo as causas e condições da química e da biologia, e esse corpo seguindo suas causas e condições da química, da biologia, da física. Mas quando os dois se encontram, um quebra, parte e deixa de funcionar. De acordo com a natureza dessa interação. Mas quem que reclama? Alguma dessas partículas desse corpo reclama?
Ou é essa mente que pega esse corpo como sendo meu corpo? Que eu preciso desse corpo para os meus planos, e que esse corpo tem que obedecer às minhas ordens, e que nada pode afetar esse corpo. E se nada pode afetar esse corpo, como uma coisa te afetou? Essa ideia é válida? Essa ideia é real? Ou é uma ideia falsa, criada pela própria mente burra, que não tem clareza ainda? Esse corpo, um aglomerado de pilha de moléculas, de átomos. Algum desses átomos está preocupado em fazer parte desse corpo. Tem algum apego a fazer parte deste corpo? Ou simplesmente eles seguem causas e condições? Quando a gente corta nossas unhas, corta nossos cabelos, aquilo termina no solo. Do solo vai se decompondo, vira terra. E a terra vai formar o quê? Essas partículas que antes faziam parte do corpo vão formar outras coisas e elas estão preocupadas em não mais fazer parte desse corpo? Ou estão simplesmente seguindo as causas e condições, fluindo naturalmente, de lá para cá, em harmonia com a natureza? Mas aí vem uma mente burra que pega esse corpo como sendo meu corpo, que tem que satisfazer os meus desejos. E aí começa a brigar com a natureza das coisas. Ah, não, esses átomos aqui são meus, nada pode afetar eles. Mas a natureza das coisas está preocupada com a sua opinião sobre o assunto? Se esse corpo não tem proteção suficiente contra aquele agente, ele quebra, ele fica doente, ele estraga, às vezes temporariamente, às vezes irreversivelmente. Mas o problema está no corpo ou está na mente? Quem que está criando o caso aqui? Quem que está fazendo barulho aqui? Tem algum barulho no corpo? Alguma reclamação no corpo? No nível desses átomos, moléculas, partículas naturais, seguindo suas causas e condições das leis da biologia e da química? Vamos refletir sobre o assunto da morte. Ajuda a trazer diligência na nossa prática. A mente começa a pensar sobre o futuro demais. A gente pode usar um simples mantra. Eu vou morrer, isso é certeza. Eu vou morrer, isso é certeza. Eu vou morrer, isso é certeza. E a mente percebe rapidamente, opa, vou ficar pensando nisso. Eu vou morrer, isso é certeza. O único cuidado a tomar nessa prática é a direção que a mente toma. Se a mente reflete isso e continua firme e larga mais do apego do corpo, então tá certo. Agora, se a mente cai pro lado da depressão, da preocupação, da ansiedade, aí não tá certo. Aí tem que parar com essa prática. Aí não tá certo fazer essa prática. Tudo tem o seu contexto apropriado de ser feito. A mente fica deprimida, preocupada, pesarosa, preocupada, então não tá certo. Aí não é hora de fazer essa prática. Quando a mente tem firmeza e contempla esse assunto, ela solta mais do corpo, ela solta mais dos cinco agregados, ela fica mais livre, mais pacífica, mais radiante. E aí tá certo usar essa prática. Você olha, por exemplo, o que aconteceu nessa cidade aqui,
Nunca tinha acontecido antes, uma cidade pacífica, tranquila. E aí vem um grupo e causa uma grande bagunça, dando tiro de fuzil para todo mundo ter lugar, explodindo uma agência bancária. Você vê, incerto, incerto, incerto. As pessoas estavam vivendo as suas vidas normais naquele dia. Não estava na agenda delas que isso poderia acontecer numa cidade como Itajubá. Não teve mortes, mas teve feridos, né? As pessoas estavam esperando aquilo na agenda delas, né? Você vê, incerto, incerto, incerto. A gente não sabe o que vai acontecer na esquina. Por mais que as coisas tenham sido pacíficas pelos últimos vários anos, você vê, uma coisa assim pode acontecer a qualquer momento, no quintal da nossa casa. Se eu não ficar acomodado ou negligente, de que as coisas vão continuar sendo da forma como elas eram antes, e pensar longe demais no futuro, que é incerto, incerto, incerto. Mas do ponto de vista budista, a gente também tem que ter confiança em karma. Se a gente fez algum karma muito pesado do passado que vai fazer com que a gente tenha um tempo de vida menor, não há muito que a gente possa fazer a respeito. Se a gente tem um karma de permite que a gente tenha um tempo de vida maior, né? É um bônus a mais, mas a gente não tem como verificar isso pela nossa experiência, sem não muito avançada, né? Mas a gente tem que estar preparado, porque vier, a gente nunca sabe. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser várias coisas que afetam esse corpo e mudam o nosso curso de vida completamente. Se a gente esquece esse assunto, deixa ele no rodapé da mente. A morte começa a virar uma coisa errada do ponto de vista da mente. Ah, não, a pessoa não podia ter morrido. Ué, aquela pessoa era muito boa, não podia ter morrido. Mas como assim? E a nossa vida vira uma vida falsa, né? Porque se a gente não vive a nossa vida honrando o contrato que a gente assinou, que raio de vida que é essa? Também muito importante, morte, o assunto morte, é morte desse corpo. Não é morte da mente. Os Gurubhajans todos falam, a mente não morre. Onde estão as sementes de cama, dos médios, dos páramos que a gente acumulou no passado? Está tudo nessa tita, nessa mente. Não é um tipo de personalidade ou de ego, não tem nada a ver com isso. Mas esse elemento natural que permite conhecer, elemento natural que conhece coisas, que os átomos do mundo não conhecem nada. Hidrogênio, sódio, potássio. Eles não sabem nada, eles não conseguem experienciar nada. Eles são simplesmente elementos físicos. Agora, esse elemento
mental, esse elemento que conhece, essa faculdade do conhecimento, considerado um elemento separado. Ele não tem nenhum atributo de personalidade, de eu, de meu, é simplesmente uma coisa que existe na natureza. Quando a mente está mais pacífica, a gente consegue experienciar um pouco mais a natureza desse elemento conhecedor. Quando o corpo some da consciência, ou quando a mente começa a mostrar o seu brilho. Apesar do corpo estar doente, a mente pode mostrar um brilho muito intenso. A gente começa a ver que a mente não tem nada a ver com o corpo, que a ideia ocidental de que a mente é um produto do cérebro é simplesmente uma burrice muito grande. Se a gente já teve experiência de quase morte ou de desmaio, e a gente tinha essa TI, a gente sabe que o corpo começa, os sentidos desaparecem da consciência, mas a mente continua lá. Esse contínuo mental não para, ele estava lá antes, ele continua depois. E a mente não vai ter dúvidas desse assunto. Que a morte é apenas o fim do corpo. Essas coisas mentais, esses fenômenos mentais, eles são num plano completamente separado, não tem nada a ver com o corpo. Tal como água e óleo não se misturam, são coisas separadas. Um não depende do outro. Eles interagem entre si, mas não dependem um do outro para funcionar. Primeiro grilhão que prende a mente no samsara sakaya de identificação com o corpo, é achar que o corpo é a totalidade da nossa experiência. Quando a gente começa a ter uma mente mais firme, começa a experienciar essas qualidades especiais da mente, desse elemento conhecedor, consegue separar o corpo da mente, esse elemento conhecedor. Então vai ficando mais claro que o corpo não tem nada a ver com a mente. O corpo é uma coisa, a mente é outra. Isso leva a uma coisa importante também nessa contemplação da morte, de que assim, a única coisa que a gente leva é essa mente. Então o que está dentro dessa mente é que é o que importa. Que o corpo vai para a terra, para a água, para o ar, para o elemento fogo. E é isso. Agora, o que a gente consegue levar é o que está dentro dessa mente, as qualidades mentais que a gente desenvolveu, sati, sabedoria, generosidade, virtudes, sabedoria, concentração. Isso continua na mente, isso não vai para nenhum lugar, isso não vai junto com o corpo para a terra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dois. A mente vai conseguir ver isso com clareza absoluta, de forma a não ter dúvida sobre esse assunto. E a mente não vai ter medo da morte mais desse corpo. É como sair da Matrix, como sair do jogo que você estava imerso. Você antes jogava aquele joguinho no computador e você achava que você era o personagem. Até o momento que você percebe, opa, eu estou na frente de uma tela, é só um personagem. Eu não sou o personagem no jogo. E aí se o personagem morre, você não está mais tão preocupado. Você sabe com clareza absoluta de que você não é o personagem. Você não é o corpo. Você vê, a contemplação da morte vira uma outra dimensão completamente distinta, né? Não vira uma coisa pessimista, né? Você vê que tem um lugar em que você pode guardar as suas riquezas, né? Que é na mente. O mais importante é essa mente. O corpo você não sabe quando que ele vai, para onde que ele, quando que ele vai durar. Mas essa mente, a gente coloca diligência e constrói qualidades mentais, né? Isso não vai se perder. Isso continua lá, continua bem guardado lá, e ninguém pode tirar da gente. Os itipsós que a gente faz, o mérito que a gente fez, está tudo guardado lá. Onde mais que o Parme, que o Buda construiu ao longo de várias vezes, estaria guardado, que não na própria mente? Os que os Vajrayantas construíram, que os seres nobres do passado construíram. Está tudo guardado lá.
esse elemento do conhecimento, ele não surge nem desaparece. Essa base é uma base na qual surgem os fenômenos mentais. E os fenômenos mentais, sensações, percepções, ideias, consciências sensoriais, tudo surgem com base nessa tita, nesse elemento do conhecimento. Todas as coisas surgem e desaparecem no palco da tita, mas o palco não desaparece. O palco está sempre lá. Esse espaço em que ocorrem esses fenômenos está sempre lá. Não é algo a ficar pensando a respeito, é algo a se experienciar, fazer putô várias vezes, fazer itipissô com frequência. Desenvolver sati, desenvolver samadhi, ao ponto que a gente consegue ver isso com clareza e não vai precisar sair perguntando nem ficar pensando sobre o assunto. Ficar pensando sobre o assunto com base no que a gente lê não vai ajudar. Ficar pensando que a Terra é redonda sem nunca ir para o espaço não é a mesma coisa que ir para o espaço e ter certeza absoluta do assunto. Então a gente tem que colocar diligência na nossa prática, investir, colocar tempo, colocar energia nessa mente. Não adianta a gente fazer academia todos os dias, porque esse corpo vai para a terra, vai para a água, vai para o elemento fogo, e aquilo se perde, não dura muito tempo. Agora, as qualidades mentais que a gente constrói, a generosidade que a gente pratica, a virtude, os sacrifícios que a gente faz, nada disso se perde, isso vai com a gente. Então, onde que a gente está colocando o nosso tempo, onde a gente está colocando nossa energia? Então, fica essas reflexões para esse domingo. E se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, colocação, compartilhamento, a gente abre para isso. Patrícia? Pode ser? Pode fazer, fica à vontade. Uma é relativa à prática pessoal, outra é mais uma curiosidade, né? Por que assim, o comecinho do cântico, que é o Itipissô, foi eleito como um cântico que a gente deve repetir tantas vezes e não qualquer outro, assim? Tem alguma base para isso? É uma tradição? Gostaria de entender um pouco isso, por favor. Assim, pode fazer com qualquer cântico, mas o Itipissô, porque assim, tem a coisa da... Lembra dos... Se você for uma pessoa que estudou um pouco mais a questão, se for de grupo de estudos, tem aqueles 40 objetos de meditação, né? E um deles é a recordação do Buda, do Dhamma e da Sangha, né? Então, assim, o Itipissô entra nessa categoria, né? Então, tá ligado com recordação do Buda, do Dhamma e da Sangha. Você vê, essa é a forma correta de fazer a recordação do Buda. Não é ficar pensando, proliferando, uma coisa mais repetitiva, mais mantra, né? Então, assim, é uma das formas... Mas, assim, pode fazer com qualquer cântico, né? Não impede você fazer 108 rodadas de outro cântico, né? Se você tiver mais afinidade com outro, fique à vontade, né? Mas... E assim, porque quando a gente está fazendo também, a gente não fica pensando no significado, né? A gente fica focado sílaba a sílaba, né? Então, se for, tipo, um cântico em chinês, dá na mesma, entendeu? Tipo, se você está focado sílaba a sílaba. O importante não é o cântico em si. O importante é a sati sílaba a sílaba. Então, assim... E você vê, o que o pessoal cristão faz? Eles não fazem aquelas novenas? É a mesma ideia. Fazer rodadas, rodadas, rodadas. Mas a interpretação deles do assunto é diferente. Eles falam, não, essa experiência que você vai ter depois é a experiência de Deus. Mas, tipo, aqui a gente está fazendo uma coisa parecida, focado sílaba a sílaba, assim, ficar... Então, assim, gera esse estado mental de sati mais refinado e mais samadhi, né? Então, assim, a gente usa isso na nossa prática, né? Então, você vê, não é tão importante o que a gente está recitando, mas sim a posição mental de focar sílaba a sílaba. Algo mais, Patrícia? Entendi. Sim, eu tenho... Agora, então, surge mais uma perguntinha com relação ao Itipissô. Hoje, que a gente fez junto, assim, né, com o ritmo direitinho, prestando atenção na pronúncia e tudo mais,
eu percebi que depois que eu fiquei acostumada, a mente já começou a sair e eu continuava cantando, entendeu? Porque eu já tinha decorado, já estava no ritmo, estava tudo certo, a forma, né? E aí eu queria saber quando isso acontece, seja com o Tipo Soul, seja com qualquer outro cântico, como a gente deve proceder, porque eu vi que o cântico estava lá, eu estava prestando atenção, eu estava fazendo certinho, mas já estava assim, isso aqui está acontecendo, tem outro. Tá no automático, tá no automático. Mas assim, é igual meditação, porque assim, começou a ter distração, tem que puxar a mente mais. Mas assim, quando a gente tá fazendo sozinho, tem uma outra vantagem. Assim, uma das vantagens de fazer sozinho, o quê? Apertar a velocidade. Quanto mais rápido, é um cabo de guerra. Se tem coisa puxando para fora, a gente tem que puxar com mais força. Então, se aumentar a velocidade, você diminui o espaço para a mente pular para fora. É como se você estiver ocupando, sei lá, é um aplicativo no celular ocupando memória, entendeu? Se o aplicativo que você está usando está ocupando muita memória, os outros aplicativos não conseguem entrar. É basicamente isso. Então, assim, você começa a colocar mais velocidade no ITPSO, né? Pra você ver que eu dou uma acelerada lá no meio, né? Porque começa também a ficar meio cômodo, eu dou uma aceleradinha, né? Mas, assim, quando a gente faz sozinho, tem essa vantagem. A gente pode acelerar mais e frear mais de acordo com a necessidade. Mas quando está em grupo, não tem muito como fazer isso, né? Então, aí a gente tem que só simplesmente trazer a mente de volta. Ou começou a viajar demais, traz de volta a mente, né? Mas... Então, assim, ou então, por exemplo, para de recitar um pouco, né? E faz putô, 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 bem rápido, umas 20 vezes, né? E depois volta pro Itipissô, né? Faz um butô bem rápido, né? Putô, 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 putô. Vai dar uma puxada para a mente para dentro, né? E depois volta pro cântico, né? Então, a gente pode fazer umas coisas assim, né? O cântico é uma base, né? Uma base que a gente usa, né? Agora, a gente pode... O que fala? A gente pode sair dele para... Entendi. Pelo que eu me conheço, acho que fazer mais devagar vai me puxar mais, sabe? Eu vou Sim. experimentar fazer mais devagar. Quando acelerou, que eu comecei a distrair. E aí é que entrou Sim, no sim. automático mesmo, né? Sim, sim, tem E que ver de acordo finalmente... com a natureza da nossa mente, né? Tem gente que, como é que fala? Tem gente que funciona melhor devagar, tem gente que funciona melhor rápido, né? Por exemplo, o Tanajam me mandou fazer rápido, então eu faço rápido. Ele falou assim, Rariel, você tem que fazer rápido. Ok, então eu vou fazer rápido. Então assim, eu não vou ficar... assim, mas assim, no meu caso em específico, entendeu? Tipo, assim, para outras pessoas ele manda fazer devagar. Então assim, depende da pessoa, depende da pessoa. Não é que tipo, falou para mim fazer rápido, é que todo mundo tem que fazer rápido, não é assim. Entendi, tá ótimo. E, finalmente, o que eu costumava usar no lugar do tipo só que não em tantas vezes, quando eu vejo que a mente assim está querendo sair fora e tal, ou então quando eu estou com raiva, qualquer coisa assim, inábil, né? Eu costumava fazer um cânticozinho que o Banter Rahula ensinou, do verso Dhammapada, que é aquele Sabe Sankara Anityati, Sabe Sankara Dukkati, Sabe Sankara Natati. Yadapanyaya pasati É, yavanibbana e esse para mim é bastante hábil, porque Tamako assim, visuddhya. pois é, nossa, isso para mim funciona demais, porque é bem isso da impermanência, impessoalidade, sofrimento, né? Então, tem mais a ver com com as suas reflexões de hoje, ele me ajudava bastante também, né? Então, Esse é um cântico mais, tipo, reflexivo, né? Agora o Tipiçô é mais, tipo, mecânico, samatá, né? Esse é mais, tipo, esse da contemplação da impermanência e tal é mais sabedoria, é mais usando a sabedoria para acalmar a mente, né? Esse que a gente fez hoje, por exemplo, já é o outro lado, né? Tipo, essa MAD desenvolver sabedoria, né? Então a gente acalma a mente primeiro, força a mente a ficar calma, e aí sim, depois a gente desenvolve sabedoria, né? E assim, esse estilo geralmente funciona melhor, é mais eficiente, quando a pessoa consegue fazer acalmar a mente de uma forma enérgica como essa é mais eficiente do que acalmar a mente com uma forma reflexiva, né? Porque a pessoa que acalma a mente de uma forma reflexiva, né, é uma pessoa que tem uma mente mais, como é que fala? É mais ineficiente, né? Porque é mais enroscado, né? Você tem muitas ferramentas na caixa de ferramentas, né? Tem que ter um tanto de coisa. Cada coisinha você pensa de um jeito diferente. Mas assim, a gente usa o que a gente funciona. Se a gente já tem experiência com o que ele funciona, né? A gente usa, né? Não precisa ficar tão preso no método específico. Cada pessoa tem inclinações diferentes ou dificuldades diferentes, né? E ajusta de acordo. Né?
Obrigada, Rariel. Esclareceu muito. Nada. Gratidão. Maria, Simone, Fernando, Keila, alguma coisa? Eu não sei se eu entendi direito, mas a questão é você focar na sílaba, e esse foco é que é importante, não necessariamente a mensagem do Isso. Isso. Então, teoricamente, Perdão. Pode falar. Então, teoricamente, se eu cantar, sei lá, parabéns para você, focando nas sílabas, o efeito é o mesmo? O problema é o seguinte, o problema é que, assim, como a gente tem... É que, assim, é questão de ser uma sílaba neutra, entendeu? Porque, por exemplo, o pali é uma língua neutra, morta, né? Tipo, então, assim, a gente não tem outras associações mentais com aquelas coisas. E, assim, então tem um efeito neutro na mente. Agora, por exemplo, uma música que tem um certo... Assim, a gente sabe o significado das palavras e que, tipo, gera um efeito distorcido na mente, de cobiça ou de raiva e tal. Então, assim, não vai ter efeito neutro, entendeu? Então, assim, tem que ser coisa neutra. Porque, por exemplo, você pensar sorvete, 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 sorvete. E a gente começar a pensar em sorvete, né? A gente vai levar cobiça, né? Então, assim, aí já não vai descambar pro outro lado. A mente não vai ficar no centro. Então, assim, é questão de ser neutro. Então, assim, e tem pessoas, tipo, não tem um efeito, como é que fala? É um objeto neutro. Não desperta nem a atração nem repulsão da mente, né? Então, assim, agora o parabéns pra você vai puxar memórias de aniversário, né? Vai puxar memórias de, tipo, aquela pessoa soprou a minha vela no meu bolo, né? Ou então roubaram o bolo do meu aniversário, né? Então, assim, vai vir um tanto de coisa, vai puxar umas coisas que não é útil, né? Então, assim, então é nesse sentido que não, como é que fala? Que esse tipo de prática a gente busca usar uma coisa neutra, né? Para evitar... Entendi. É bom usar uma coisa neutra para não puxar outras ideias, não fazer outras... Isso. E assim, por exemplo, a gente sabe o significado de pessoa, né? Porque a gente pode, por exemplo, antes da gente fazer o 108 lá, a gente pode ler, a gente pode saber o significado daquilo, né? A gente pode ler. Eu acho importante também saber o que a gente está recitando, né? E assim, se a gente pensar, tipo, nossa, eu estou recitando 108 rodadas disso em homenagem ao Buda, em respeito ao Buda, né? Tem um efeito de mérito, né? Tipo, não é fácil de fazer, né? Imagina, é um mérito, assim, você, tipo, nossa, estou prestando reverência ao Buda, refletindo as qualidades que ele tem, né? Então, assim, antes dos cânticos, depois dos cânticos, pode refletir nisso, é importante também. Mas na hora que a gente estiver fazendo, é só na sílaba, porque senão não agita a mente. Por exemplo, se tiver um cântico longo e você ficar lendo tradução, quando é, tipo, só em pali, né? Aí agita a mente, não dá muito certo. Tem que focar sílaba a sílaba. Okay. Mas o significado a gente sabe, mas assim, porque a mente, por mais que os ocidentais gostem de fazer duas coisas ao mesmo tempo, a mente não é assim. A mente não é assim, de fato. Então, assim, quando a pessoa quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, geralmente destrói a sati e destrói o samadhi, né? Então, tem uma coisa de cada vez. A gente está focando uma sílaba a sílaba, né? Então a gente vai focar sílaba a sílaba. Depois a gente olha a tradução. São dois mundos completamente diferentes. Porque, assim, essa mente unifocada que a gente quer gerar, essa mente firme, né? Precisa desse foco único, né? Então, na hora que estiver fazendo, tem que focar na sílaba, né? Senão a mente fica, tipo... É que nem uma lupa, né? Você quer focar aquela luz do sol num ponto só, né? Então, se você ficar dispersando pra lá, pra cá, né? Olha pra tradução, aí olha pra sílaba, olha pra tradução, tipo, não vai ter um foco só, né? Vai ter 10 focos, né? E a mente não se assenta, né? Ok, obrigado. Simone, está com uma cara de que quer perguntar alguma coisa? Ok, sem problemas. Maria, Cordélia, como estamos? Quem fez o Pessoa pela primeira vez hoje? Foi assim, porque eu falo para as pessoas fazerem, mas ninguém faz, né? Então, assim, eu falei, não. Primeira vez hoje. Eu falei, não, eu falo para as pessoas fazerem 1000 vezes, as pessoas não fazem, então tá bom. Então agora, toda vez vai ser isso. Toda vez, assim, não tem, porque assim, eu falo para as pessoas fazerem, elas não fazem, então vamos fazer juntos, então. Se a pessoa não anda de bicicleta, eu coloco a rodinha e vamos andar junto, então. Fazer 108 vezes, você está falando, né? 108 vezes Sim. É a primeira vez que eu faço. Foi... Porque às vezes... Pode falar. Foi um desafio contar. Eu consegui contar nos dedos, assim, quando dava 10, né? Mas contar até chegar a 108, eu me perdi. Você não precisava contar, eu estava contando com a minha japavala. Vocês não precisam contar, é só eu que estava contando. Mas é uma autonomia, né? Também contar. Sim, mas assim, pode relaxar no dia que a gente estiver fazendo 108, viu? Eu tô contando aqui. Eu não vou, se o máximo que acontecer é eu passar
e a gente continuar recitando por várias horas, né? Aham, beleza. Mas foi bom Mas, fazer essa coisa de 108 vezes. porque você vê, não demora tanto assim, que nem as pessoas falam, não, 108 vai demorar demais. Assim, a mente começa a criar uns problemas assim, tipo, absurdos, né? Tipo, não, 108, eu não vou ter tempo de fazer isso, depois eu vou ter tempo para meditar depois. Mas assim, o fato de fazer 108, como foi a meditação depois das 108 rodadas? Foi diferente das meditações que a gente não faz tanto cântico? Essa é a pergunta mais importante, eu acho. Sim. Sim. Então, assim, você vê, fizemos mais cânticos, a mente ocidental pensaria de jeito. Nós estamos perdendo tempo de meditação. Fizemos, sei lá, meia hora de cântico, né, que demorou 40 minutos. Aí você vê, depois a meditação não é a mesma coisa, né? Então, opa, essa ideia não é tão verdadeira assim, né? Tipo, não é bem assim que funciona a mente, né? Tem que entender como que a mente funciona. Não ficar preso nessas ideias que a gente pega por indução de outras coisas, né? Essa ideia de perder tempo, a mente não está nem aí para essas ideias. A mente tem umas certas regras, né? Por isso que o Buda colocou o nobre caminho óctuplo, né? Tem vários fatores que influenciam, né? A gente tem que entender como que ela funciona, não querer que ela se funcione de acordo com as nossas ideias, né? E assim, fazendo isso com frequência, né, gera essa, como é que chama? Fazer em grupo também é bom, né, que tipo tem essa facilidade, que tipo não tem como escapar, né? Não tem como sair correndo. E assim, questiona essas ideias da mente, né? Que tipo, não, então é muito difícil fazer 108. Não, 108 é só para monge, né? 108 é só para aquilo. Não tenho tempo de fazer 108. E assim, a gente faz e tem experiência, né? E tendo experiência, a gente, como é que fala? Tendo uma experiência, a gente aprende coisas. Porque lendo a gente não aprende tanto, né? É com experiência que a gente aprende, né? Então, assim, esses grupos é pra gente ter experiência, não é pra gente ficar pensando a respeito de coisa, é pra gente ter experiência. Então, assim, a gente tem que proporcionar condições para as pessoas terem experiência e terem visão clara das coisas, né? Não vamos ficar pensando sobre o assunto. Pensar não adianta nada, né? Não ajuda em nada, não resolve nada. Você vê, você pensar, tipo, não, pensar se os cânticos são úteis ou não. Isso não tem utilidade nenhuma, você tem que fazer os cânticos e ver se funcionam ou não. Você tem que fazer 108 e depois a gente conversa sobre o assunto, né? Não tem que ficar pensando. Não é discussão, não é, como chama, votação do Congresso, né? Tipo, os cânticos são úteis ou não são? Não, primeiro a gente faz 108, depois a gente conversa. É bem que o jeito da floresta. Uma coisa... Pode falar, querido. Hoje eu acordei um pouco mais tarde, né? Então eu vim sentar aqui, eu já estava meio sonolenta ainda. E aí, não foi a primeira vez que eu fiz Itipsou, mas deu para perceber bastante, assim, o energizar, né? E ao mesmo tempo também aquietar a mente, porque eu sentei sonolenta, mais sonolenta e com a mente agitada. E com o decorrer do cântico, né, a mente foi energizando, acordando e também focando mais nas sílabas, né? Então, chega na hora de sentar, a mente está acordada, bem acordada, e ao mesmo tempo mais quieta, né? Mais fácil de focar num objeto. Pelo menos olhando assim para as outras vezes que eu sentei sem fazer cântico, assim, era ao contrário, né? A mente mais agitada e mais sonolenta ou mais lamacenta, né? E ver como que a mente e o corpo são assuntos separados, né? O corpo está acordando meio sonolento, mas depois que a mente dá uma movimentada, né? Aquelas influências de sensações do corpo não influenciam tanto a mente. A mente como se tivesse... Inicialmente estava um óleo misturado com a água, e o óleo separa da água, né? E o óleo fica flutuando em cima da água. Tipo, não afetado mais pela água, né? Então viram duas coisas separadas, né? Tipo, apesar do corpo ter acordado meio quebrado, cansado, não dormiu direito, né? A mente fica flutuando ali como se não tivesse nada a ver com o corpo, né? Então, assim, o propósito é pra gente ter experiência, né? Pra gente ter... E ver como que essas ideias que, tipo, não, o Itipsou é uma coisa agitada, é uma coisa muito barulhenta, o Hariel fica gritando no cântico, né? Então, assim, a gente tem que... Como é que fala? Não é ficar pensando a respeito. Assim, eu lembro também que na primeira vez que eu fiz, eu ficava reclamando demais. Minha mente reclamava, mas você não vai acabar quando? Daí você tá perdendo tempo, né? Mas como não tinha muita opção, a gente tinha que fazer. Depois, com o tempo, você vai vendo que o barulho era das quelezas, né? O barulho das impurezas mentais criando obstáculos pra gente, né? E depois a gente começa a ver o valor disso, né? Depois que a gente vê o valor, não tem mais, assim... O importante é a gente ver o valor pela experiência direta, né? Porque aí a gente não
não fica criando, não tem mais dúvida do assunto, né? Assim que a gente resolve problemas, né? Tendo experiência, né? Não é ficar pensando a respeito, não é ficar lendo demais e pensando demais, né? Tendo experiência, né? E tendo experiência é o quê? Fazendo essas rodadas de cântico, né? Fazendo meditação, né? Isso que vai gerar experiência, né? Senão vira só entendimento superficial, né, do ensinamento. E no final a gente não sabe o que faz o quê, né? Como que a mente funciona, né? A gente tem que entender como que essa mente funciona, porque esse corpo morre, mas essa mente continua, né? Então a gente tem que aprender como lidar com essa mente. Como levar essa mente mais... purificar essa mente da melhor forma possível, né? Para que ela vá na melhor direção possível. Então, é isso, né? Então, ver como que, apesar da energia do cântico, né, também tem esse aspecto de foco, né? Porque, assim, Samadhi é um estado de firmeza mental, uma concentração, mas também tem essa energia, né? Tem esses dois fatores. Se for uma mente calma, mas sem energia, então não é Samadhi de verdade, é sonolência, né? A mente está só com sono, né? Dormindo, né? Então não é concentração correta, né? Então, assim, Samadhi tem que ter energia, né? Então, para ter energia, a gente tem que colocar essa energia de alguma forma, né? Não é deixando a mente solta por aí, ou deixando a mente vagar por aí, né? A gente tem que trazer de alguma forma, né? E, assim, os cânticos, o Butô, né? São ferramentas importantes para trazer essa energia, né? Para equilibrar as coisas, né? Porque eu mesmo, na minha prática, por vários anos, eu atolei nessa coisa da mente calma, né? Olhava para a respiração, a mente acalmava, mas não ficava clara, né? Ficava nesse atoleiro, né? Até o que o Tonadinha falou, proibido de olhar para a respiração, proibido de usar a respiração, tem que usar Butô. Aí eu falei, não, finalmente alguém me tirou as cargas. Eu virava e mexia, eu falava, não, eu acho que o Butô funciona melhor, mas aí você falava com as outras pessoas, não, o objeto mais de meditação mais adequado é a respiração. Por isso que o Tonadinha falou que, tipo, não, para de olhar a respiração, está proibido de olhar a respiração. Aí eu falei, não, tá bom. Agora, tchau, respiração. Vamos fazer Butô, né? E aí as coisas começaram a melhorar, né? Mas assim, você vê como que cada um tem suas inclinações específicas, né? Tem que funcionar melhor com a respiração, tem que funcionar melhor com o Butô, né? Tem que testar e ver, não é ficar pensando a respeito. Alguém mais? Colocações, reflexões? Eu tenho mais uma perguntinha prática, Rariel. Como é que a gente consegue um Japamala de 108? Assim, né? Eu imagino que na internet, mas... Shopee? Shopee tem tudo e tá barato. Ou então, assim, no Shopee já é mais barato as coisas, mas assim, esses templos... em São Paulo tem um templo chinês lá que tem uma Japamalas também. Agora, templos de outras tradições também tem, às vezes tem lojinha, né? Esses templos terra pura, essas coisas, então dá uma sondadinha, né? Esses templos tibetanos, né? Então, se já é um templo por perto, às vezes tem uma lojinha, é baratinha essas coisas, né? Porque pela internet, às vezes o cara quer vender como objeto artístico, né? E sai lá, quando você uma Japamala vai sair por mais de R$100, né? Coisa absurda, assim, né? E assim, a questão da contagem também não precisa usar Japamala, né? A gente pode usar um aplicativo contador do celular, ou então os próprios dedos, né? Tem uma técnica lá que tipo... Não, isso eu não vou tentar. Eu não gosto dessa técnica muito, mas vamos lá. Os dedos têm 3 partes, né? Cada um dos dedos tem 3 partes, né? Parte de baixo, meio e cima, né? Então, se a gente fizer, usando o polegar como marcador aqui, a gente consegue contar 4 dedos, 3, 12, certo? Então, a gente consegue... 108 é um múltiplo de 12, ó, a matemática, o povo de exatas, né? Então, se a gente usar essa mão para contar o número de... a posição que a gente está... como é que chama? Numa rodada de 12, e na outra mão a gente contar... Cadê minha mão aqui? A gente contar o número de rodadas de 12 que a gente fez, se a gente fizer 9... nessa outra mão aqui, a gente completou 108. Então é uma coisa da yoga que o pessoal, alguma pessoa compartilhou uma vez, eu falei, nossa, não sabia que dava pra fazer isso com as próprias mãos, né? Contar até 108 usando as mãos, né? Então, assim, outra coisa que pode fazer que também funciona, assim, eu não tenho tanto... O problema é que você tem que ficar com a mão travada, você não pode levantar para suar o nariz, não pode tomar água, né? Você tem que ficar com a mão na posição certa, ter uma boa memória, né? 9 vezes 12, 108? 9 vezes 12, 108, isso, tá certo. Então,
A gente fizer 9 rodadas, marcar 9 pontos aqui com a mão esquerda, de 12 com a mão direita, né? Então a gente completou 108. Então também não é essencial a Japamala, né? Algo mais? Então é isso, Obrigada, pessoal. Raniel. Bom final de semana a todos e a gente vai se falando. Segunda que vem, essa segunda não é meu grupo, né? Na outra segunda é meu grupo, então domingo que vem a gente se fala. Boa prática, bom final de semana a todos. Só mais uma coisinha. Vocês como é que fala? Querem ser adicionados no grupo do WhatsApp? Porque acontece, às vezes tem cancelamento e eu aviso por lá, né? E se as pessoas não estiverem no grupo de WhatsApp, elas chegam e às vezes não tem o grupo, né? Então deixa eu passar o link do grupo aqui, que se vocês quiserem, vocês adicionam lá e aí fica mais fácil de acompanhar. Vou passar o link aqui no chat da reunião, porque eu esqueço de adicionar as pessoas. Então não dá muito certo. Cadê? Mandei o link aí no chat. Quem for fazer o cadastro, copia rapidinho, daqui a pouco eu vou fechar a reunião, né? Ele vai sumir. Então é isso. Boa prática a todos, bom final de semana. Até mais. Obrigada, Raniel. Boa semana. Boa semana a todos. Para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.